Bom, pessoal, para hoje mais uma live. Hoje eu vou falar sobre... O tema hoje é: ser barbeiro não é só cortar pelo. Vou explicar já para vocês o que eu quero dizer com isso. É um tema muito importante, okay, que te faz perder cliente ou conquistar mais clientes. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Barbearia vai muito além de um bom corte de barba e cabelo. O que eu quero dizer com isso? Cara, a gente mexe com a imagem das pessoas, tá? A gente mexe com a imagem das pessoas, a gente mexe com a autoestima das pessoas. Então você imagina indo numa barbearia, né? Ou se você for uma mulher, vai num cabeleireiro e o corte de cabelo fica feio, né? Ou para as mulheres aí a cor não deu certo, ou fez um cabelo lá que ela não era aquilo que ela queria, né? O homem também, né? De repente pediu, quero um cabelo curto, né? Isso se ouve falar muito. Como é que tu quer o cabelo? Eu quero curto, né? Então já muitas pessoas erram daí justamente da falta de comunicação, né? E aí acaba lá o barbeiro tentando adivinhar qual é o corte e aí acaba estragando. Então, quer dizer, isso vai mexer obviamente com a imagem do cara, né? Da pessoa, é cabelo ou barba, né? Então vai decididamente mexer com a imagem e aí com a autoestima automaticamente, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, comunicar bem para não errar, porque nós vamos, isso vai além do corte. A técnica em si é para executar aquilo que você entendeu que seja de acordo com o cliente. Os homens estão mais vaidosos, né? Isso não é de agora, isso já é de um bom tempo para cá, já é até onde eu lembro, aí já de quase 10 anos para cá, os homens se tornaram aí mais vaidosos, né? Estão se cuidando mais do físico, né? Cuidando mais da aparência, barba, cabelo, roupa, né? É onde surgiu agora, nesses últimos anos aí, o boom, digamos assim, da barbearia, né? E a explosão do setor de barbearia, justamente para vir de encontro a essa vaidade masculina, né? Lojas especializadas somente em roupa masculina, enfim. O homem, ele é vaidoso, ele é exigente também, tá? Ele é mais simples de trabalhar, né? O homem, ele é mais direto, ele simplifica tudo, né? Diferente do mundo feminino. Apesar de eu não ter trabalhado no mundo feminino como no setor de cabeleireiro, mas eu nasci, né, nesse segmento aqui, eu nasci na barbearia, né, mas a gente ouve experiências de pessoas que já fizeram parte desse mundo. Então você tem essa grande diferença, né, de que o homem simplifica muitas coisas. Porém, ele é exigente e ele é vaidoso, né? Ele tem a sua vaidade. É justo que seja assim, né? Isso é bacana também. Enfim, faz parte do mundo moderno, tá? Essa live aqui, esse tema aqui, ser barbeiro não é só cortar pelos, eu vou dividir ela em duas partes, tá? Hoje nós vamos tratar alguns temas aqui, e na segunda parte nós vamos tratar como é que eu, como pessoa, né, devo ser com as outras pessoas, com os meus clientes, né? Como é que eu devo tratar os meus clientes. O nosso serviço ajuda na autoestima, né, como eu tinha falado, né? Mexemos aí com a imagem das pessoas, né? Nós temos que ter cuidado de fazer um corte de cabelo que vá de acordo com a posição, muitas vezes até a posição social do cliente, né? Por exemplo, um cliente que trabalha num banco, por exemplo, um cliente que ele é um político, ele tem um grande cargo numa grande empresa, né? Ele tem um cargo importante numa empresa, eu não vou fazer lá um corte que vá contra a posição dele, né? Por exemplo, se o cara vai lá fazer um razor fade, por exemplo, um cara que trabalha num escritório, né, com gravata e paletó, digamos assim, né, terno, né, não se fala mais paletó, né, terno e gravata, eu não vou estar fazendo um corte de gurizão num cara que tem uma certa posição, né, não condiz com ele, né. Abraço, Rodrigo, daí soldado, tudo beleza? Então... É a mesma coisa, também tem pessoas também que são jovens e fazem parte, né, de uma certa classe, principalmente profissionalmente falando,
em que eles não podem também chegar lá com o corte todo marcado, né? Fazer aqui um risco, fazer, enfim, o corte, por isso que se diz, às vezes, muitas vezes nós falamos corte de jogador, né? Que vai lá, faz um risco aqui, faz um pequeno desenho, faz alguns detalhes, faz um corte mais agressivo, né? Usa uma cera ali já mais lúcida, né? Mais brilhosa, né? Às vezes eu confundo aqui a palavra italiano com o português, usa uma cera mais brilhosa, etc. Não é a mesma coisa para um cara que trabalha em um determinado ambiente, né? Então isso nós temos que ter cuidado com isso também, beleza? A gente nem oferece determinado corte para um cliente que a gente sabe que não condiz com ele aquela linha de corte ali, tá? Isso é muito importante. Já vi pessoas fazerem cortes muito agressivo em pessoas em clientes que não ficou legal, não ficou bem, o cliente não saiu contente, né? Quando viu o cara já tinha iniciado o corte, já não tinha mais como voltar, e aí o que acontece? Muitas vezes perde o cliente, raramente consegue se recuperar. E nós não temos que sair de casa para perder clientes, né? A gente tem que conquistar clientes. Claro, como eu já falei em outras lives, eu não posso também viver na pressão de que eu não posso perder nenhum cliente. As pessoas são livres para escolher. Eu prefiro que a pessoa venha livre, espontânea vontade, né, e que ela se sinta livre de vir cortar o cabelo comigo, pode ir cortar com outra pessoa, depois volta, enfim. Né, se gostar, fica, enfim. A pessoa tem que ser livre, né, tem que ter liberdade. Então nós temos que saber aconselhar, muitas vezes até evitando que o próprio cliente cometa erros, né? Tem muitos clientes que cometem erros, por exemplo, tem cliente agora, por exemplo, com a chegada do verão, aqui na Europa, né? Os caras que sempre manteram uma certa linha de cabelo, né? E aí eles chegam, ou da barba, isso acontece muito também com a barba, né? Então eles já chegam desesperados que querem, não, corta bem curto e mais curto do que a última vez, etc. E quando tu executa o trabalho, eles acabam se olhando no espelho e vejam que não tinha necessidade de cortar assim, né, tão curto. Então, muitas vezes aqui chegam as pessoas e pedem para mim, Peterson, eu quero agora, sempre cortei no pente na tesoura em cima, né, aquele cliente, e aí eles, eu quero passa a máquina aí bem baixinho e tal. Então eu pergunto 3, 4 vezes, cara, tem certeza? Por que tu quer fazer isso? Né, eu já conheço o cliente. Por que tu quer fazer isso? Por que tu quer essa mudança aí? Muitas vezes eles não sabem por que eles querem. Muitas vezes eles até dizem uma causa, né? Dizem um porquê, mas aí eu explico para eles que tecnicamente como é que fica, como é que vai ficar a aparência, né? Vai ficar um corte mais arredondado, vai sair fora de uma certa linha, vai ficar menos elegante, tá? Então aí muitas vezes o cliente muda de ideia, não, beleza, então faz lá que nem a gente sempre fez, ou muda alguma coisa, né? Que não seja também tão agressivo. E aí o que mais acontece, no final o cliente acaba agradecendo, né? Quando ele não aceita, né, que ele chega mesmo decidido e corta e faz um corte extremo, né, geralmente dias depois eles comentam comigo e olha, Petros, era para mim ter escutado o teu conselho, era para mim ter te escutado e acabei fazendo uma coisa que no dia seguinte eu me arrependi. Mas tudo bem, faz parte. Tá? Então isso são coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Nós como profissionais, né, temos que tomar cuidado também a saber aconselhar o cliente. Beleza, pessoal? Nós temos também que tomar muito cuidado, tá? Em fazer o corte de cabelo que seja também fácil para o cliente manter depois. Tá? Eu vejo que as pessoas, né, nós temos uma certa manualidade, né, nós conseguimos mexer, utilizar bem um secador de cabelo, utilizar bem uma escova, porque a gente faz isso todo o tempo, né? Então nós temos essa prática, tá? E o que acontece? Então é fácil o cliente sair da barbearia penteado, né? É muito fácil para mim pentear ele, mas e no dia seguinte, como é que ele fica? Geralmente o que acontece é que às vezes os clientes, né, chegam em casa e no dia seguinte não conseguem mais manter a linha, né? Manter o cabelo ajeitado, né? Não consegue nem pentear o cabelo. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Eu tenho que tomar esse cuidado em conectar bem a parte superior com a parte inferior, tá? Não deixar sobra de cabelo, porque eu vejo muitas pessoas também
camuflando, né, um corte que não condiz a parte superior com a parte inferior, camuflando com produto, e dá aquela forçadinha com secadora de cabelo ali, bota um pouquinho mais de gel, um pouquinho mais de cera, né, de pomada, e acaba camuflando, beleza, libera o cliente. No dia seguinte, eu já vi clientes voltarem para que o cabelo seja arrumado. Tá? Temos que tomar muito cuidado. Vocês imaginam o seguinte, né? Hoje eu trabalho numa barbearia, por exemplo, que tem 6, 7 barbeiros. Tá? Imagina um cara que trabalha sozinho. Se isso acontece, é muito difícil que o cliente volte para ele. Né? É muito difícil que o cliente volte. Por quê? Ele vai procurar uma outra pessoa para resolver o problema. Geralmente, infelizmente, é assim. Muitas vezes não é um defeito do corte, tá? Mas é um corte que da maneira com que o cliente quer pentear, ele tem uma certa dificuldade. Tá? Isso desde da escolha do lado, né, que vai pentear, se vai pentear contra o sentido de crescimento do cabelo, se o cliente tem o redemoinho, né, que vai, por exemplo, para a direita, e você penteia o cabelo para a esquerda, que vai contra, e esse cabelo levanta, ele se rebela, né, o cliente depois vai ter essa dificuldade. Ele vai continuar com essa dificuldade e ele não vai conseguir manter um penteado depois. Tá? Então, o que eu digo com isso? É importante que nós, quando finalizamos o trabalho, não custa nada para nós ensinar o cliente a pentear o cabelo, né? Ele mesmo se pentear. Isso é importante porque tu acaba passando informação para o cliente, informações importantes para ele, que ele vai conseguir depois manter o cabelo dele penteado, vai continuar valorizando o teu trabalho, né? Vai continuar valorizando o teu corte que tu fez, o corte bonito. Muitas vezes tu vai lá, faz um corte bonito, degradezão e tal, em cima um tupete bacana, e no dia seguinte o cliente está despenteado, desvaloriza todo o corte. Então, tu ensinando ele a se pentear, usar o produto correto. Uma outra coisa que a gente tem que saber também, eu acho assim, pessoal, eu não gosto, por exemplo, de me fixar na barbearia, de fixar a ideia de venda de produto. Okay? A gente vende o produto porque é um produto que é necessário usar para o cabelo. Tá? Seja um produto para finish, né? Para acabamento, para uma cera, etc. Seja um produto para fazer um penteado, né? Um creme de pentear, alguma coisa assim. Mas isso quando é necessário. Né? Tem aquele cabelo que não é necessário, eu não ofereço. Tá? Eu sou bem sincero para isso, porque o meu trabalho principal ali é a execução do corte, a técnica, né? Entregar aquilo que o cliente quer. E depois, claro, o teu cabelo fica legal com uma determinada cera, uma mate, uma cera opaca, uma cera natural, né? Ou uma cera com brilho, né? Uma cera mais brilhosa, ou estilo, né? Estilo molhado, que se fala também. Tá? Então, de acordo com o cliente, de acordo com o tipo de cabelo dele também, eu vou oferecer o produto correto. Né? Mas eu não vou forçar uma venda, tá? Eu não tenho interesse em forçar uma venda, em que o cara compre o produto. Eu já vi pessoas forçar uma venda, vende o produto errado, que não tem nada a ver com o cabelo do cara, né? E ali arrisca muito, inclusive, de perder o cliente, porque o cliente se sente prejudicado, né? Pô, o cara forçou uma venda lá, tal, me convenceu e o produto não combina comigo, não tem nada a ver com o meu cabelo, não consigo nem usar esse produto aí. Beleza? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses detalhes, tá? O pessoal que já está na área aí, o pessoal que já está na área, quem está entrando agora, né, para esse setor aí, para esse ramo aí, também vai ter que ter muito cuidado, vai ter que estudar um pouco essa parte aí, para saber aconselhar o cliente, não só na forma de manter o cabelo, na forma de manter a barba, como manter a barba e os produtos corretos a serem utilizados para ambas as partes. Beleza? Então nós temos que ensinar o cliente a se pentear, isso é justo que seja feito, é bom, tá? Não só para o cliente, mas é bom também para o barbeiro, para a barbearia. Para vocês terem uma ideia, eu tenho clientes que muitas vezes aí, com 50, 60 anos, chegam na barbearia e se queixam lá de um determinado problema e a maior parte deles é que penteiam o cabelo para o lado errado. Né? Parece uma coisa banal, mas é uma coisa muito importante. Eles penteiam o cabelo para o lado errado. Eles penteiam, o cabelo tem um senso de crescimento para a direita, eles penteiam para a esquerda. Então o cabelo arrepia todo, eles não conseguem
manter esse cabelo correto, né? E aí eu digo, não, peraí, qual é o lado que tu penteia o cabelo? Ah, eu pentei o cabelo para a esquerda. Mas o teu cabelo tem um senso de crescimento para a direita. Então, se tu seguir a linha do cabelo, né, se tu seguir o penteado, né, o redemoinho ali, se tu botar ele para o lado correto, né, aí ele é muito mais fácil, ele praticamente vai para um lugar sozinho. E os caras falam, pô, mas alguém nunca me falou isso na vida. Por quê? Porque a maioria dos barbeiros, pessoal, eles têm pressa, tá? Eles têm pressa, eles querem o quê? Cortar o cabelo rapidinho e liberar o cliente, entendeu? E se liberarem, na verdade, eles não querem liberar o cliente, eles querem se liberar, tá? E acabam aí se prejudicando. Beleza? Então, esse era o conteúdo da live de hoje, são detalhes aí muito importantes. Ficou alguma dúvida aí, tá? Coloque nos comentários. Vou estar na segunda-feira fazendo aí mais uma live na segunda parte desse tema aqui, que ser barbeiro não é só cortar pelo, tá? Tem muitas outras coisas. Agora, como é que é o comportamento do barbeiro? Como é que é o cidadão do barbeiro? Aí, aquele barbeiro lá deprimido, será que ele consegue manter cliente? Né? Aquele barbeiro lá que ele discute política, discute futebol, xinga o cliente, será que ele consegue? Então nós vamos conversar sobre isso também, vai ser muito, muito interessante, vou citar aí vários exemplos, tá? Vou contar para vocês aí algumas histórias reais que aconteceram comigo e que aconteceram com meus colegas também, nessa caminhada aí, nessa jornada de barbearia, tá? E são coisas que são muito importantes. Claro, depois a live fica salva, né? Ela fica aí à disposição para todos que quiserem assistir. O pessoal geralmente assiste depois, quase ninguém assiste simultaneamente. Muitos acabam, né, assistindo depois. Mas se for participar quando for assistir a live, é bom que se anote, né? Pega um caderninho ali, anota, tal. Não, eu tenho que aconselhar o cliente, né? Eu tenho que ensinar o cliente a se pentear, eu tenho que saber identificar qual é o produto ideal para aquele tipo de cabelo, né? Qual é o produto ideal para aquele cliente ali, se é um cliente que trabalha no banco, se é um advogado. Eu não vou fazer determinado tipo de corte num advogado, né? No mesmo que eu faço lá no cara que é jogador de futebol, não existe isso, né? Então a gente tem que saber respeitar aí cada linha de cliente, cada tipologia de cliente. Isso é muito importante e isso faz a diferença, tá? O cliente nota isso, não só o cliente nota, porque depois esse cliente ele vai para casa, tem os parentes que comentam com ele, né? Tem a esposa, tem a mãe, ou tem os filhos que comentam: ah, não, tua barba não ficou boa assim, teu cabelo não combina nada contigo assim, ou teu cabelo ficou bacana assim, pá, gostei do corte, né? Para vocês terem uma ideia, aqui na Itália, até uns 3 anos atrás, era muito forte a questão do salão, o salão de beleza, né? Salão unissex. Nos anos 90, a barbearia ela perdeu muito espaço para o salão de beleza. Tá? Começaram a entrar os salões de beleza unissex, né? Então, onde eles faziam homens e mulheres. E a figura do barbeiro, ela morreu um pouco, tá? Então um ambiente, por isso que eu não gosto de barbearia, de salão de beleza onde tem um ângulo, tem um canto de barbearia, não funciona, né? Ou é uma barbearia ou é um salão de beleza, são dois ambientes bem diferentes, tá? E o que aconteceu? Os profissionais, no longo desses anos aqui, tá, dos anos 90 para cá, eles se especializaram muito em cabelo feminino, tá? Então aqui na Itália o que acontece, não só na Itália, mas na Europa, tá? Em boa parte da Europa, eu cito principalmente a Itália porque a minha experiência é aqui na Itália, nesse momento. Esses novos profissionais, eles se especializaram em cabelos femininos e acabaram executando, e acabam até hoje ainda, muitos deles, executando um corte feminino num cabelo masculino, tá? Numa cabeça masculina. Então, quando esses clientes vêm para a barbearia pela primeira vez, né, a gente já deixa bem claro que nossa linha de corte, nosso estilo de corte é bem diferente do que eles fazem no salão de beleza, tá? E o resultado é sempre positivo, muito positivo. O pessoal tem aceitado muito bem, né? Uma dica, né? O corte de cabelo masculino ele é quadrado, né? Seja aqui nas laterais, seja na vertical e na horizontal, ele é quadrado. O masculino, o feminino, ele já é arredondado, né? Então tem pessoas, eu vejo até hoje na rua aí, homens com um corte feminino na cabeça, beleza? Então a gente tem que saber impor isso também para o cliente, né? Se o cliente me pede um corte arredondado, um corte feminino, eu não executo, eu digo para ele, então o senhor pode ir para um salão de beleza aí,
fica à vontade. Aqui nós temos uma determinada linha de corte. Beleza, pessoal? Nós vamos estar conversando, então, dando continuidade a esse tema, né? Ser barbeiro não é só cortar pelos, na próxima live aí, na segunda-feira à noite, em torno de 7 horas aí no Brasil, meia-noite aqui, tá? E aí nós vamos estar conversando sobre o comportamento do profissional em confronto com os clientes. Um abraço, deixe seu comentário aí, dá aquele like lá depois lá para ajudar a gente, né? Se puder divulgar aí com seus amigos, seus parentes, de repente tem alguém, provavelmente tem alguém interessado nesse tema aí, em tema de barbearia, né? Então estou passando aí muitas dicas bacanas, aí são dicas importantes, né? Quem está já no ramo aí já pode confirmar que realmente essas dicas são importantíssimas, tá? Então aí você pode estar ajudando alguém, né, com essas informações aí, não custa nada, né? Passar o link para frente e divulgar aí com a gente. Eu fico grato por isso também. Valeu? Um abraço e até a próxima live.